No vídeo de hoje vamos ter mais uma edição do Costa News, que como você já sabe é a melhor maneira de você se informar sobre o que está acontecendo no Brasil, no mundo e nos seus investimentos. E hoje a gente vai falar um pouco sobre a volta do Covid, né? Temos uma variante aí que está deixando todo mundo bem com receio do que vai acontecer. Vamos falar sobre metaverso, vamos falar sobre inflação, vamos falar sobre o petróleo que caiu bastante, mas teve aí uma movimentação importante geopolítica nessa semana. Vamos falar sobre o IPO da Nubank e vários outros destaques dessa semana. Então, se você já gostou do tema desse vídeo, deixe seu like, porque isso mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante, ele aumenta o alcance do vídeo e a gente consegue mostrar esse conteúdo para o maior número de pessoas. E lembrando, nada do que eu falo aqui é uma recomendação de compra nem de venda, é apenas para te mostrar os investimentos e o mundo, como está sendo impactado pelos eventos dessa semana, tá bom? Falando sobre eventos dessa semana, vamos dar uma olhada aqui o que aconteceu, né? O dólar fechou em leve alta essa semana, subiu em 0,17, né? Foi para R$ 5,61, mas o que chamou muito a atenção essa semana foi, de fato, a volatilidade dos ativos de risco, ou seja, das bolsas de valores, né? Veja que o Bovespa, ele ficou relativamente estável, né? Caiu na semana em 0,79%, mas veja que ele teve uma alta até que expressiva essa semana, né? Chegou a 106 mil pontos e aí na sexta-feira despencou por conta da variante africana do coronavírus que a gente vai falar daqui a pouco. E isso obviamente impactou todas as bolsas do mundo, inclusive a bolsa americana. Vejo que o S&P 500 vinha naquela sua batidinha, tranquilo, né? Até que na sexta-feira despencou e fechou a semana em 2,42% de queda. Então aqui a gente já tem aqui até algo um pouco atípico, né? Que é a bolsa americana caindo mais do que a bolsa brasileira. Mas veja que isso de fato é algo atípico, né? Nos últimos meses, né? Semanas, meses, a gente vê a bolsa brasileira aí patinando enquanto a bolsa americana estava voando. Então, a semana até que estava indo bem, né? Como eu vinha dizendo, e aí apareceu essa tal variante, né? Que o pessoal está avaliando ainda, né? Mas a África do Sul pediu a ajuda da OMS e eles estão avaliando se as vacinas atuais são de fato efetivas contra essa variante. Por quê? Ela é mais transmissível, né, do que as outras variantes que estão em circulação. Então isso deixou todo mundo com um certo receio, porque ela tem uma alta capacidade de mutação, né? Então isso faz com que essa nova variante tenha aí um pouco mais de risco. E aí o que aconteceu? Começaram a aparecer novas restrições de voo para a África do Sul, né, que é onde se originou essa nova variante, enfim. Então acabou que todo mundo colocou a bundinha na parede, né? Ou seja, todo mundo falou, e agora? O que a gente vai fazer? Então está todo mundo observando e isso fez com que houvesse um aumento do risco, né? Ou seja, quando a incerteza sobe, os riscos também sobem, né? E aí as bolsas mundiais caíram, né? Como eu já disse, a gente já viu o S&P 500, a bolsa brasileira, mas aí as bolsas da Ásia, né? E isso fez também com que os preços dos petróleo, né, do barril do petróleo caísse e de outras commodities, criptomoedas também caíram bastante. Tudo isso por conta dessa variante. E o que acontece, né? Existe um evento que vai acontecer muito em breve, que é o IPO, né, a IPO, né, para os íntimos, do Nubank, né? E o que acontece? Existe uma grande dúvida, né, se o Nubank vale aquilo que eles estão pedindo, né? Ou seja, todo IPO existe de fato vamos dizer assim, um embelezamento da noiva, né? É todo um processo onde a empresa se prepara para fazer sua abertura de capital. E durante esse processo, né, o Nubank sempre pegaram no pé dele, vamos colocar assim, que ele nunca dava lucro, né? E ele até deu lucro ao longo do último trimestre para que ele pudesse fazer essa abertura de capital. E ele está fazendo essa abertura de capital em um momento pouco propício para uma empresa de crescimento, como é o caso da Nubank. Tá? Então, pensando nisso, a Levante, que é o parceiro nosso aqui no canal, eles fizeram um relatório completo sobre o Nubank. Tá? Então, você ainda pode ou não fazer a sua reserva das suas no BR33, né, que são as BDRs do Nubank. Então, caso você queira, ou não, né, para você conhecer até mais sobre o case do Nubank, que é um caso muito interessante, né, de uma empresa de crescimento que deu muito certo em um setor que normalmente é dominado por gigantes, né, que é o setor bancário, eu recomendo que você leia esse relatório relevante. Mesmo que você não pretenda entrar, né, no IPO do Nubank, tenho certeza que você vai aprender muito sobre o mercado bancário, aprender muito sobre negócios de crescimento e esse conhecimento vai te ajudar em outras coisas dos seus investimentos. Então,
esse relatório é gratuito, está aqui na descrição, é só clicar e baixar se vai receber ele por e-mail. Tá? E é um momento difícil, de fato, para o IPO do Nubank, mas eles têm muita gente grande por trás, acredito que vai acontecer da mesma maneira que eles não vão cancelar. E a gente vê que todo mundo está colocando de fato aí as manguinhas de fora com relação não só à variante, mas também aos efeitos que aconteceram para combater a última pandemia. Né? Então, na última pandemia, o Fed foi lá e injetou caminhões de dinheiro na economia e o petróleo disparou. Né? Um dos motivos foi esse. Né? E aí, o que acontece? Com a disparada do petróleo, houve uma pressão inflacionária em todos os países, não só no Brasil, mas em todos os países. Todos esses países também são altamente dependentes de petróleo. Né? E o que aconteceu? Essa semana, o Biden, né, o presidente americano, anunciou a liberação de 50 milhões de barris da reserva de estratégia dos Estados Unidos para ajudar a conter o preço. Mas no dia, né, dessa liberação, o petróleo subiu quase 3%. Por quê? Porque o consumo diário de petróleo no mundo, caso você não saiba, é em torno de 100 milhões de barris por dia. Tá? É muito petróleo que é consumido. Então, quando o Biden libera somente 50 milhões, né, da reserva, todo mundo achava que ia ser mais, o que acontece? Fala assim, poxa, os Estados Unidos não está disposto, de fato, a conter essa alta. É lógico que com essa questão do Covid, né, e de fato aí com a nova variante, o petróleo caiu bastante, isso ajudou muito mais, né, se é que se pode dizer que a palavra ajudar é a ideal para usar nesse caso, mas o preço do petróleo caiu muito mais com a expectativa aí dessa questão da variante do Covid do que propriamente por ação do Biden, né? E aí, essa questão do petróleo, tudo isso passa para essa questão inflacionária, da inflação, e falando em inflação, a gente tem que olhar para nós, né? O que está acontecendo com a inflação brasileira e o IPCA 15, que saiu a prévia, né? Que é a prévia da inflação do mês, né? O IPCA 15 ele dá uma prévia do que se espera para aquele mês, e a prévia de novembro deu 1,17%, que no acumulado de 12 meses chegou a 10,73%, mas tem itens, né, que já subiram mais de 30%. Se você está indo no posto de gasolina, se você está indo no supermercado, você está vendo quais são esses itens. Normalmente são itens de consumo básico, né? Então a inflação acaba atrapalhando, né? Piorando a vida daqueles que mais necessitam. E muito por conta disso é por conta do dólar, né? Ou seja, se a gente tem uma inflação nos Estados Unidos, uma inflação maior no Brasil, a moeda nossa desvaloriza e aqueles itens que nós precisamos importar, ou seja, que são cotados em dólar, faz com que sejam mais caros em real. Então isso faz com que o dólar opere em alta, fazendo com que ele operasse em alta toda a inflação impactada, e aí a gente está vendo tudo isso acontecendo. Né? Tudo empurra para que a inflação não só brasileira, do mundo inteiro, continue aumentando. Então a gente tem que continuar observando isso e, principalmente nos seus investimentos, você tem que pensar o que eu faria em um cenário hiperinflacionário. Talvez não hiperinflacionário, mas uma inflação ainda maior do que a que estamos, né? Que é de 10%. Então, isso é chamado no mercado financeiro de exercício de estresse, né? Ou seja, estresse a sua carteira, dá uma olhada nela, o que aconteceria se a inflação fosse a 15%, a 20%, se o dólar fosse a 7, a 8, a 10 reais, tá? Só para você ver ali o que está acontecendo e se preparar, talvez psicologicamente ou até estrategicamente para um evento como esse, tá? Mas a gente está falando aqui sobre várias coisas que não estão indo muito bem, né? A gente está falando sobre mercado tradicional, está falando sobre dólar, sobre inflação, mas existe um mercado que está bombando e essa semana bombou demais, que é o metaverso, tá? Só para você ter ideia, essa semana um terreno num jogo, né, que é um metaverso, enfim, foi vendido por 2,4 milhões de dólares, tá? Uma coisa em torno aí de 15 milhões de reais. E aí tem essa manchete aí que no metaverso um terreno já custa tão caro quanto em Nova York, né? E a gente vê anúncios de outras empresas aí como a Adidas, né, que está anunciando aí o seu metaverso, mas a Nike já anunciou, Disney já anunciou, a própria Facebook, né, Microsoft. Então está todo mundo indo por esse caminho pela internet 3.0 e essa semana aqui, né, o Bitcoin, todas as criptomoedas caíram, algumas criptomoedas atreladas ao metaverso chegaram aí a dobrar de valor, tá? Então é importante estar olhando para esse setor de metaverso, esse setor de tecnologia. E para mim, a melhor maneira de você se expor a esse setor é através de uma exposição à Nasdaq, a Bolsa de Tecnologia Americana. Então aqui no Brasil, por exemplo, o Nasdaq 11, né, te expõe a todas as empresas de ponta do setor de tecnologia e, consequentemente, ao setor de
metaverso, né? Esse setor que está nascendo, a internet 3.0. Também existe aí aqueles que preferem se expor através de criptoativos, né? Atrelados a metaversos específicos, também é uma maneira. Então, me diz aqui nos comentários se você já investe nesse setor, no setor do metaverso. Então, você que é investidor, por exemplo, de um ETF aqui no Brasil do NAS de 11, já está investindo diretamente no metaverso. E me diz aqui nos comentários se você está investindo em algum criptativo atrelado ao metaverso, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do Costa News de hoje, tá? Então deixe seu like, muito importante para mim, e compartilhe esse vídeo com alguém que não entendeu nada, porque que a bolsa caiu essa semana, que quer entender um pouco mais sobre o IPO do Nubank, sobre essa questão do metaverso. Então pega esse vídeo, compartilha com ele, e caso você ainda não seja inscrito, se inscreva e ative a notificação, tem vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas, tá? Forte abraço e até a próxima!